Eu também já me senti a pior pessoa. Parece que eu olhava ao meu redor e eu era a pior pessoa, e os piores defeitos, as piores falhas, tudo estava em mim. As atitudes erradas, os pensamentos errados, a visão errada do mundo, tudo, absolutamente parece que as piores coisas eu tinha. E eu questionei ao Senhor e Ele falou comigo. Se você está se sentindo assim, ou já se sentiu algum dia na sua vida, fica nesse vídeo que eu tenho certeza que aquilo que o Senhor falou ao meu coração vai edificar muito a sua vida. Olá, eu sou a Kelly Santos e nesse canal eu te ensino a crescer em intimidade com o Senhor e a tornar a vida com Jesus mais simples. Diferente de algumas pessoas, eu nunca fui uma pessoa que só olhava para as minhas falhas, para os meus defeitos. Eu tinha muita facilidade de reconhecer em todos os pontos positivos que eu tinha, os meus pontos fortes, e na verdade eu quase nem observava as minhas falhas e defeitos. Mais de 3 anos para cá, o Espírito Santo tem trabalhado profundamente nas minhas emoções, no meu coração e no meu interior, e ele começou a me mostrar coisas internas dentro de mim, começou a revelar algumas características, algumas coisas da minha personalidade que eu não sabia. Que até eu já tinha ouvido através da minha liderança, de um discipulador, de um amigo muito próximo, do marido, da mãe, mas que muitas das vezes eu não concordava. Não achava que aquilo era um defeito, que era um problema e que estava tudo bem, estava tudo certo. Mas quando o próprio Deus fala, quando o próprio Espírito Santo começa a revelar para nós quem nós realmente somos, a gente às vezes tem um choque de realidade. Eu tive muitos traumas e eu fiquei muito, meu Deus, em choque quando o Espírito Santo começou a falar comigo tanta coisa que eu nem imaginava que eu tinha e que eu era. Foi um processo muito difícil, talvez eu faça um vídeo aqui para vocês depois só falando sobre esses processos, quanto foi dolorosos, mas quanto foi libertador. E depois de passar ali, eu acredito que uns 4 processos, um seguido do outro, mas com um intervalo de tempo, tipo a cada 6 meses, 8 meses, eu passava um processo muito intenso em Deus, onde ele revelava algumas coisas da minha personalidade, por que eu era de um jeito, e tinha coisas que assim, eu até me orgulhava, nossa, eu sou assim, eu acho isso muito legal, eu adoro ser desse jeito, e aí o Espírito Santo com o tempo foi me revelando que aquilo não era legal, que não era dele, que não era algo que eu deveria me orgulhar, que era só uma raiz maligna devido às minhas coisas, às histórias da infância. Então o Espírito Santo foi trazendo à tona e foi revelando. E depois, mais ou menos, desses 4 processos, eu comecei a questionar um pouco o Senhor. Porque eu comecei a ver tantos problemas em mim, tantas falhas, tantas coisas que eu tinha, que eu, Deus, por que eu sou tão problemática? Parece que todos os piores problemas que alguém poderia ter, eu tenho. Parece que eu não tenho sabedoria para resolver nada. Parece que eu sou muito empolgada, muito emocionada para fazer tudo e acabo tomando decisões erradas. E eu fui pontuando ali para o Senhor tantas coisas que Ele foi revelando para mim. Eu fui começando a ficar muito triste com aquela situação, porque eu de repente comecei a ver o tanto de falhas que eu tinha, o tanto de coisa que eu tinha que melhorar, o tanto de coisa errada que eu estava fazendo que antigamente eu não enxergava. Então foram vários choques de realidade e isso começou a me fazer muito mal. E depois de um tempo questionando muito ao Senhor a respeito desse assunto, o Senhor falou comigo e eu tenho certeza que essa frase também é para você. Aquilo que o Senhor revelou para mim também é para você. Se você tem se sentido assim, a pior pessoa já se sentiu, guarda essas palavras que é de Deus para o seu coração. O Espírito Santo disse assim para mim: se você não fosse quem você é, você não me amaria do jeito que você me ama. Uau, quando ele falou isso para mim, eu fiquei tão feliz, me aliviou tanto, trouxe tanta cura para o meu coração, porque eu sei o quanto eu amo ao Senhor. Eu sei o quanto eu dedico a minha vida, o quanto eu entreguei tudo literalmente por amor a Ele, o quanto eu sou intensa. E aí eu comecei a entender, quando ele disse isso para mim, que todos os pontos fortes que eu tenho e os pontos fracos realmente faz ser quem eu sou. Isso faz parte da minha personalidade, quem Ele me criou para ser. Mas devido a algumas experiências, às vezes ruins e às vezes boas da nossa infância, isso vai mudando um pouco o nosso comportamento, quem o Senhor realmente nos fez para ser. Todos nós já nascemos no pecado, já nascemos caídos. Então, por mais que o Senhor fez em nós uma linda personalidade, sabe, a imagem do Senhor, do próprio Senhor, é normal que com a nossa vida ali, desde a nossa infância, a gente vai mudando ali a nossa personalidade e acaba que vai deformando o caráter de Cristo em nós. E o que o Senhor quis dizer com essa frase para mim? Que tudo que eu sou, independente se são qualidades ou se são defeitos, tudo isso faz parte da minha personalidade, de quem eu sou e dos meus resultados diante de Deus. Então você, quem você é, faz parte do resultado que você também tem diante de Deus. Você o ama? Você decidiu viver a sua vida totalmente voltada para o Senhor? Tudo que você é, tanto as suas falhas como os seus defeitos, formam quem você é, formam os seus resultados diante de Deus. Então tudo colabora e tudo faz parte. A única coisa que nós precisamos entender, que eu entendi, que foi uma chave que virou que o Espírito Santo me disse, é que nós só precisamos encontrar o equilíbrio. Quando o Senhor traz à tona
nos mostra algo do nosso interior, mesmo que doa, mesmo que seja difícil, ele está mostrando para o nosso bem, para que haja um equilíbrio, ele está trazendo revelação aos nossos olhos. Aquilo que antes você não enxergava, às vezes por imaturidade, agora você está maduro e você está pronto para enxergar. Então o Espírito Santo quer trazer o quê? Equilíbrio. Você tem muitos pontos fortes e às vezes tem também pontos fracos. E aí o Espírito Santo vai nos ajudar a encontrar o equilíbrio perfeito. Não é que nós nunca teremos falhas, nós não iremos mais poder errar. Vai acontecer sim, mas até tudo isso colabora, sabe? As nossas falhas também colaboram. Se nós não tivermos falhas, como que nós podemos também gerar testemunhos para as pessoas? Olha, eu também já fui assim, eu também já me comportei assim, mas o Espírito Santo me mudou, o Espírito Santo me capacitou, agora eu encontrei o equilíbrio. De vez em quando eu dou até uma deslizada, mas agora eu já consigo, sabe, dar uma resposta certa, ter mais maturidade, ter uma visão de uma forma diferente. O senhor quis me dizer que algumas falhas que eu tinha só estavam desequilibradas e estavam um pouquinho exageradas. Por exemplo, por eu ser uma pessoa muito intensa e muito precipitada, muito ansiosa, assim, querendo viver as coisas logo, tem um ponto bom nisso. Pessoas muito intensas, elas se entregam de verdade. Pessoas muito ansiosas, elas querem as coisas para onde elas não perdem tempo. Porém, isso de certa forma me prejudicava, porque eu queria viver as coisas de forma precipitada, eu queria passar por cima de tudo e de todos os processos. Então isso me atrapalhava. Não é que era uma coisa que realmente assim era um ponto muito negativo para mim que estava me paralisando demais. Não, era só uma qualidade boa que eu tinha, que ela tinha exagero. Ela estava um pouco ultrapassada. O Espírito Santo só precisava equilibrar. A gente pode sim ser pessoas proativas, ter iniciativa para tudo, mas tudo com equilíbrio. Entender isso fez muito sentido para mim. Eu parei de me sentir tão culpada, eu parei de me sentir tão mal, porque agora eu sei que tudo isso faz parte da minha personalidade e que até esses defeitos meus, eles colaboram para eu ser tão apaixonada por Jesus do jeito que eu sou. E eu amo amar Jesus. Eu amo ser apaixonada por ele. E com você é do mesmo jeito. Tudo que você tem, tanto de bom quanto de ruim, está colaborando para o tanto que você ama ao Senhor. Ele só quer trazer equilíbrio, porque tem algumas coisas que pode estar desequilibrado, algumas coisas em excesso, e ele precisa regularizar para que tudo flua da melhor maneira possível. E eu quero deixar um versículo muito lindo da parte do Senhor para o seu coração. Salmos 139:13, na versão NAA. Pois tu formaste o meu interior, tu me teceste, me separou no ventre da minha mãe. O Senhor formou o seu interior, o Senhor formou a sua personalidade, Ele sonhou com você, Ele te criou do jeito que você é. Ele sonhou, planejou, criou uma linda história para você e a sua personalidade faz parte do seu propósito. Não é à toa e não é em vão. Claro que, infelizmente, devido às suas experiências ruins do passado, mudou algumas coisas, a queda, o pecado, mas enfim, o Senhor é bom, o Espírito Santo habita dentro de mim e de você para trazer transformação, para nos restaurar, para trazer o equilíbrio que nós precisamos. Então você não precisa se condenar, você não precisa se culpar, se julgar, se sentir a pior pessoa. A partir de hoje você entende, você sabe no seu coração que tudo que você é, tanto as suas qualidades quanto os seus defeitos, estão colaborando para os seus resultados diante do Senhor. Se você não fosse quem você é e como você é, você não o amaria como você o ama. Deixa o Espírito Santo te lapidar, deixa ele te transformar. É normal, não é vergonha a gente abrir o nosso coração para o Senhor, talvez para uma liderança também, para algum amigo de confiança, para falar das nossas falhas, falar das nossas dificuldades. Isso é bíblico, nós devemos sim compartilhar das nossas dificuldades, pedir para os irmãos orarem por nós. Então não há problema nisso, não há problema em reconhecer o quanto nós somos falhos sim e nós precisamos dele. Mas isso não pode trazer condenação, isso não pode ser uma arma do diabo para nos paralisar. Mas você deve se gloriar até nas suas fraquezas, se gloriar, porque o apóstolo Paulo ele falava: eu me glorio nas minhas fraquezas, porque quanto mais eu sou fraco, mais eu me torno forte, mais eu sou forte diante do Senhor e mais o poder dele se aperfeiçoa na minha fraqueza. Então fraqueza não é um sinal que nós devemos parar, que nós devemos nos entristecer, mas é sinal que mais de Deus nós teremos, mais ele vai nos capacitar, nos moldar e nos preparar. Aceite, deixe ele trazer esse equilíbrio e a partir de hoje não se sinta mais mal. Entenda que tudo que você é só está fazendo parte e colaborando do tanto que você ama o Senhor e dos seus resultados diante dele. Deixa aqui no comentário se você já se sentiu assim e se esse vídeo falou com você de alguma forma. Também deixa o seu like e se inscreva no canal. E ó, eu te espero aqui no próximo vídeo. Tchau, tchau!